Olá, bem-vindo ao videocast Papo de Eleições da Gazeta. Eu sou o repórter Vinícius Agoto, do Núcleo de Eleições, e a partir de agora você fica por dentro das principais movimentações das eleições deste ano aqui no Espírito Santo. Na edição de hoje, a gente fala sobre a expectativa com a campanha eleitoral que começa nesta sexta-feira, dia 16, o expressivo número de candidatos a prefeito do PL e também as consequências políticas para o prefeito Lorenzo Pasolini de Vitória, que escolheu ter como vice a empresária e ex-presidente da Findes, Cris Samorini, do PP. Comigo hoje a colunista de política da Gazeta, Letícia Gonçalves. Letícia, terminou no dia 15 o período aí das candidaturas, que os candidatos de fato oficializaram seus nomes para a disputa deste ano. E a gente tem alguns dados bem recentes do TSE que mostram que neste ano a gente vai ter um pouco mais aí de 9 mil candidatos, que é uma redução de 20% em relação à eleição de 2020, há 4 anos. O que você traz aí de informação que ajude a gente a compreender um pouco essa redução no número de candidaturas aqui no estado? Temos aí alguns fatores e o principal deles, eu diria, é uma mudança na legislação. Diminuiu o número de candidatos a vereador que cada partido pode lançar. Vou citar aqui um exemplo. Vamos pegar a Câmara de Vitória. A Câmara Municipal de Vitória tem 21 vagas de vereador em disputa em 2024. Se fosse pela regra anterior, cada partido poderia lançar até 32 candidatos a vereador em Vitória. Mas, pelas novas regras, isso estipulado pela lei, cada partido vai poder lançar apenas 22, no máximo 22 candidatos. Então, isso já diminui bastante o cômputo de candidatos no geral nas eleições desse ano. Outra questão também é que, além de ter diminuído o número máximo de candidatos possível, também diminuiu o número de partidos que existem no Brasil em 2024 em relação a 2022. Isso porque a gente teve muita fusão de partido. Por exemplo, o PTB se fundiu com o Patriota, dando origem ao PRD. O PSC foi incorporado ao Podemos. Então, tem menos partidos lançando candidatos e menos candidatos lançados por cada partido. Naturalmente, a gente vai ter uma redução. Outra questão também é que 2024 é a primeira eleição municipal em que tem a participação de federações partidárias. O que são as federações? Não são fusões de partidos. Os partidos continuam existindo individualmente, mas no pleito eles se comportam como se fosse um partido só. Então, se um partido pode lançar até 22 candidatos a vereador, uma federação, que é composta por 2 ou mais partidos, também só pode lançar no máximo até 22 candidatos a vereador. A Federação Brasil da Esperança, por exemplo, composta por PT, PCdoB e PV, se eles não fossem federados, cada um lançaria 22 candidatos a vereador, voltando ao nosso exemplo aqui de Vitória. Mas, como eles estão juntos numa federação, os 3 juntos lançam no máximo 22 candidatos a vereador em Vitória, que foi inclusive o número que eles registraram na Justiça Eleitoral. Só aí, então, a gente já tem 44 potenciais candidatos a vereador a menos, considerando apenas uma federação e apenas uma cidade do Espírito Santo. Com esse fechamento do período aí das candidaturas, a gente teve resposta para algumas perguntas e dúvidas que estavam movimentando o cenário político no Espírito Santo, principalmente aqui na capital. Um exemplo é o caso do prefeito Lorenzo Pasolini, que decidiu ter como vice a Cris Samorini, do PP. Quais bastidores que você analisou e traz a respeito dessa escolha? Por exemplo, ele escolheu a Cris e não o Aridelmo. E o que pode trazer aí de consequência política para ele essa decisão de escolher um partido e não o Novo, por exemplo? Primeiramente, o que a gente pode dizer é que realmente foi um suspense até o anúncio dessa escolha. O suspense, entre aspas, aí, sobre se Lorenzo Pasolini seria ou não candidato à reeleição em Vitória, não era um suspense de verdade, porque todo mundo sabia que ele ia ser candidato à reeleição, sim. Ele apenas segurou até o máximo possível o anúncio de que ele disputaria a reeleição. Agora, em relação a vice, havia um suspense real sobre quem ele escolheria para compor a chapa. O PP, o Progressistas, havia colocado à disposição 3 nomes, o da empresária Cris Samorini, o do presidente municipal do PP, Marcos Del Maestro, e do presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet. E por fora corria o ex-secretário municipal de governo, Aridelmo Teixeira, que é filiado ao Novo. E somente no dia 14 de agosto, ou seja, um dia antes do limite do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, é que o Pasolini anunciou quem vai ficar com a vaga de vice, que é a empresária Cris Samorini, do PP. A escolha dela, o nome dela já é uma complementação óbvia na chapa, porque ela é mulher. Ela também, por ser empresária,
Essa escolha estreita os laços do prefeito com o setor empresarial e ainda pragmaticamente tem uma chance de o Pasolini ter mais dinheiro para fazer campanha, porque o Progressistas pode usar a verba do fundo eleitoral que tem que ser destinada a candidaturas femininas para essa chapa composta pelo Lorenzo Pasolini e pela Crissa Morini. E a partir de agora está permitido fazer campanha eleitoral a partir dessa sexta-feira, campanha nas ruas e também nas redes sociais, mas é importante que tanto os candidatos como os eleitores fiquem atentos a algumas mudanças na legislação, principalmente no que se refere à inteligência artificial, que é um tema novo que tem sido muito discutido agora. Por exemplo, os candidatos podem aí usar robôs para conversar com os eleitores, por exemplo? Olha, em relação à inteligência artificial e essas ferramentas tecnológicas, o princípio básico é o seguinte: o que não pode é enganar o eleitor. O candidato, o partido pode colocar lá um bot, né? Isso é muito comum, até o TSE tem isso, empresas têm isso, você manda uma pergunta e o bot responde. São respostas automáticas, automatizadas. Desde que fique claro para o eleitor de que aquilo é uma resposta automatizada, tudo bem. O que não pode é um robô, um bot, se passar por uma pessoa. Mesma coisa em relação a outras coisas de inteligência artificial. Tem que ficar claro que foi usada uma ferramenta para fazer aquela peça e qual ferramenta foi utilizada. Mas também não se pode exagerar. Não pode, por exemplo, usar deepfake, que é simular a voz de uma pessoa, a imagem de uma pessoa pedindo voto para aquele candidato, seja essa pessoa viva ou morta, porque aí ficaria até difícil o eleitor não ser enganado. Aí não pode. E um outro tema que é muito presente agora atualmente é a questão dos influenciadores. Pode chamar o influenciador para fazer campanha para o candidato? Não pode contratar um influenciador para fazer campanha, para pedir voto, não pode publi, né? Já basta o jogo do tigrinho. O que o influenciador pode fazer é manifestar a vontade dele, a preferência dele, como qualquer pessoa, ele tem direito de se manifestar. Mas isso tem que ser uma coisa voluntária do influenciador. O político, o candidato, não pode pagar para o influenciador fazer isso. Você tem uma ampla bagagem em cobertura eleitoral aqui no Espírito Santo, já participou de várias coberturas aqui por A Gazeta. Você acha que a campanha deste ano, 2024, ela vai ser mais propositiva no sentido de debates mais voltados aí ao futuro das cidades, ou ainda pode ser marcado por polarização aqui no Espírito Santo, mais brigas entre um candidato e outro aqui na Grande Vitória? Olha, se nós perguntarmos para os candidatos, eles vão dizer que já desde a pré-campanha, a campanha deles é apenas propositiva, trazendo propostas, debatendo os problemas da cidade. Mas se você olhar bem, a gente já tem algumas rusgas aí entre, então, pré-candidatos e agora candidatos. E tudo depende do termômetro da campanha, de como que está o clima do debate. Os políticos, eles também analisam muito os dados de pesquisas de intenção de voto, pesquisas quantitativas e qualitativas, para definir a postura que eles vão adotar no meio da campanha eleitoral. Então, na verdade, a gente tem que esperar para ver se vai ser uma campanha propositiva ou se vai ter baixaria. E por falar em polarização, a gente tem um movimento aí do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesse ano no Espírito Santo, segundo os dados mais recentes do TSE, tem 50 candidatos a prefeito aqui no estado. Como que você vê esse movimento do PL? E queria também uma avaliação sua a respeito do outro lado, da esquerda. Tem essa movimentação? É parecido? 50 candidatos a prefeito é um número muito expressivo para o Espírito Santo, já que aqui nós temos 78 municípios, mas me parece que a estratégia do PL, até depende isso de entrevistas recentes que eu fiz com o senador Magno Malta, que é o presidente estadual do PL, a estratégia do partido é mais de olho em 2026. O Magno, ele diz que a eleição de 2026 passa pela eleição de 2024. Então, ao lançar 50 candidatos a prefeito, não quer dizer que a meta do PL é eleger todos esses 50 candidatos. É mais fortalecer o partido em diversos municípios, já se preparando para o pleito de 2026, quando vão estar em jogo aí vagas dos cargos de presidente da República, deputado federal e senador. Você perguntou, Zagotto, a respeito, né, da esquerda, como é que está se portando. Posso dar um exemplo aqui do PT, Partido dos Trabalhadores. O PT registrou na Justiça Eleitoral aqui 19 candidatos a prefeito em todo o Espírito Santo. Ou seja, não é todo mundo que lança 50 candidatos. É um universo de 78 municípios, né? Universo né? de 78 municípios. Então, realmente, o PL tá colocou o bloco na rua, assim, numericamente falando, de uma forma bastante expressiva.
É isso, obrigado pelas informações, Letícias. A gente fica por aqui com mais essa edição do nosso Papo de Eleições. Você pode ficar por dentro das eleições aqui no Espírito Santo no nosso site, agazeta.com.br/eleições 2024. E você pode rever também o nosso videocast no YouTube e ouvir no Spotify. Até a próxima. Até mais!